Graça e paz a todos. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, respondendo a seguinte pergunta: será que Deus, ele dará tudo aquilo que pedimos? Ou será que Deus, às vezes, não concede algum pedido de oração que a gente faça? Primeiramente eu vou ler um texto muito conhecido, que está lá em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então esse texto especificamente, ele parece dizer que tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Mas quando nós vemos aqui o restante do contexto da Bíblia, vemos, por exemplo, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós já vemos aqui mais uma informação acrescentada, de que quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso está subtendido no outro versículo de João. Não é falado claramente, mas está subtendido, porque é uma verdade bíblica. Então nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia dentro do seu contexto geral. Nós não podemos pegar um versículo isolado e formular uma doutrina. É aí que muita gente acaba tropeçando e formulando pensamentos e ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, uma regra de interpretação bíblica é você interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia. Os textos explicam outros textos. Uma situação clara de que realmente mostra que Deus nem sempre ouve todas as nossas orações e atende todos os nossos pedidos é o texto que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aqui é Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o que é que nós vemos aqui claramente? Um exemplo específico na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, algo que o perturbava muito, que Deus foi quem enviou essa tribulação, esse problema na vida dele. E ele pediu ao Senhor, clamou 3 vezes. E Paulo era um homem de fé, um homem obediente, temente a Deus, mas Deus não atendeu o seu pedido. O Senhor disse claramente para ele: a minha graça te basta, ou seja, o meu favor é o bastante na sua vida. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou deixar essa fraqueza na sua vida e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida. É isso que Deus diz ali para Paulo, em outras palavras. Ou seja, ele está dizendo: Paulo, isso aqui é para o teu bem. Por isso eu não vou te conceder esse pedido de tirar esse espinho, porque é através disso aqui que eu vou fazer você crescer, eu vou aperfeiçoar a sua vida e eu vou manifestar o meu poder na sua vida através dessa situação. Então, meus irmãos, nós devemos orar com fé, acreditar que Deus nos concede coisas, mas precisamos entender que Deus, ele concede segundo a sua vontade na nossa vida, se estiver de acordo com o seu propósito. Tem coisa que a gente pede que não é bom para nós, que não vai nos fazer bem. E Deus sabe o que não vai nos fazer bem. E Deus sabe que às vezes tem coisas que a gente não queria, que a gente pede para Ele tirar da nossa vida, mas Ele sabe que através daquelas coisas, daqueles problemas, daquelas situações, Deus vai nos fazer crescer, Deus vai nos ensinar algo, Deus vai transformar a nossa vida ali por meio do sofrimento, da dor, da dificuldade. Por isso que Ele muitas vezes não nos tira das tribulações, mas Ele nos abençoa no meio daquelas dificuldades.
ele nos ensina, nos faz crescer, abençoa poderosamente a nossa vida, para que a gente possa conhecê-lo mais, para que a gente possa ter mais intimidade com ele, para que a gente possa andar na sua presença. Então, irmãos, a gente precisa entender essas coisas, para que a gente não caia no erro de achar que tudo aquilo que a gente vai pedir, Deus vai ter que nos conceder. Então nós temos que ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas crendo que o Senhor só vai dar aquilo que for da sua vontade. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.